Desgaste do tempo, uso de aditivo químico e até urina são alguns dos males enfrentados pelo Maracanã em seus 62 anos. O engenheiro Luiz Eduardo Cardoso conhece detalhes do prontuário do paciente, fundamental agora a sua plena recuperação. É consultor na reforma do estádio, junto com o pai, o também engenheiro José Luiz Cardoso, de 82 anos, que desde 1951 monitora as estruturas. Veja a entrevista completa ao Marca. Como é que foi projetado o Maracanã? Ele foi muito bem projetado para 1950, um projeto por excelência, mas em 1950, comparado com a década de hoje e já a partir de 1970, 80, o comportamento do público é bastante diferente do comportamento de um público de paletó e gravata e acenando um lenço branco para comemorar um gol. Então o estádio ele tinha um projeto muito bom para as cargas estáticas, mas não com relação à parte dinâmica, das solicitações dinâmicas. E essas vibrações, induzidas pelo próprio comportamento do público, traziam acelerações muito violentas e um desconforto ao usuário desse estádio. A estrutura da arquibancada original do Maracanã é uma estrutura em pórtico com 3 pilares e na extremidade um balanço de 21 metros. O balanço é uma estrutura muito flexível, então ela tinha uma aceleração muito forte pela excitação do público, pelo comportamento, e daí, com uma frequência natural da estrutura do Maracanã, uma frequência baixa da própria estrutura, né, em torno de 3,5 Hz, já considerada a peça fissurada, era muito fácil você chegar próximo dessa frequência, atingindo quase a frequência natural e aí com deformações muito amplificadas. Essas acelerações traziam um desconforto ao usuário, que são as vibrações que eram absolutamente perceptíveis, né, nessa estrutura. A marquise, que era ligada a essa estrutura, também com vão de 30 metros, também percebia essa vibração e também transmitia parte dessa vibração à arquibancada. Você falou que o Maracanã teve 3 inimigos agindo esse tempo todo. Quem era? Na parte ainda original, executiva, né, essa estrutura toda de cobertura do Maracanã em concreto, ela teve que ser muito agilizada, porque os prazos eram muito exíguos para finalizar a estrutura para a Copa do Mundo de 1950. Então, aconteceram alguns aditivos aceleradores para a pega do concreto, para o endurecimento do concreto e a base de cloreto. E o cloro é um elemento catalisador de reação, ele promove uma corrosão onde o cloro não é consumido nessa reação. Ele forma Fe2O3, Fe3O4, uma magnetita e é progressivo ao longo do tempo. Então essa estrutura já veio, por origem, muito contaminada por processos de corrosão, né? Além dos processos dinâmicos que invertiam as solicitações dos momentos nessa estrutura da marquise, causando inclusive uma fissuração indesejável nessa estrutura, né? E, claro, fragilizando. Você disse que teve algum momento que havia um espaço até de 12 centímetros? Essa questão é porque essa marquise ela ficou até o último momento toda escorada, né? Há uma fotografia muito interessante da inauguração oficial do Maracanã, que foi um jogo entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo, a Carioca e a Paulista, e nessa fotografia você vê toda a marquise ainda escorada. Então esse escoramento foi retirado de forma brusca e essas deformações chegavam a ter diferenças de deformação entre uma marquise e outra de 12 centímetros, mostrando algumas inadequações nesse processo. Voltando à sua pergunta, quais eram os elementos mais nocivos à estrutura, na nossa opinião são 3. Esse cloreto foram trazidos não só pela proximidade do armarinho, mas pelos aditivos aceleradores da pega do concreto, as concentrações de umidade pela água, né, com as carbonatações e daí as corrosões, as células de corrosões formadas, e a urina humana, né? Na urina você tem o ácido, o amoníaco, que é altamente deletério a essas argamassas alcalinas,
deixando o concreto muito vulnerável à formação dessas células de corrosão que sempre são progressivas, não são estacionárias. E daí um estado de degradação, fragilizando essas estruturas, não só pela corrosão do aço, mas também pela consequente desagregação do concreto. E agora essa obra de reforma? O novo modelo, né, estrutural do Estado do Maracanã, ele, com toda essa experiência vivida, né, ele melhora e adequa essa estrutura à sua utilização, né, até inclusive de multiuso. Então as estruturas são muito mais rígidas, com frequências muito mais elevadas, né? Nós estamos hoje com frequências aqui no primeiro modo de vibração a nível de 6.8 Hz, indo até 10. Então é uma estrutura que vibra muito menos, muito mais adequada e totalmente adequada, melhor dizendo, ao conforto humano, né? E o ângulo dessas arquibancadas de visibilidade para o campo é excepcional. Então são melhorias que não só trazem um conforto humano, mas trazem uma modernidade estrutural e de segurança ao estádio incomparáveis. E o estádio agora, com essa reforma toda, ele pode durar por mais 60, 50 anos? A previsão sempre é de 50 anos, mas nenhuma estrutura, quer dizer, você pode chegar até muito mais do que 50 anos. Isso depende muito do compromisso de manutenção das estruturas. Toda estrutura nova ou estruturas antigas, elas exigem manutenções periódicas, para que se possa sempre garantir a integridade das suas estruturas. E daí a longevidade, né? Toda estrutura tem uma análise de service life, que é a durabilidade da estrutura em relação ao tempo. Não esquecendo, e firme, e é muito importante confirmar, que o meio ambiente é sempre muito agressivo. Então você tem as intempéries, você tem a temperatura, você tem o vento, você tem as chuvas, concentrações de umidade, os ácidos, né? Então há de se ter aí uma manutenção periódica para controlar e garantir a integridade dessas estruturas ao longo do tempo. Aí sim se terá uma estrutura garantida por muitos anos. Você até falou 100 anos? Você pode ter 100 anos, sem problema nenhum. A estrutura estaria apta a isso, desde que as manutenções sejam proporcionais a essa qualidade, né? O seu pai estava na final da Copa de 50? Ele assistiu, ele me disse que assistiu. Claro, com um olho muito clínico, sempre para as estruturas, mas ele assistiu e depois participou das primeiras vistorias na estrutura do estádio. E depois de algumas intervenções, já bem mais tarde, localizadas, né? Porque as juntas de dilatação, algumas seções de apoio, de dentes de apoio, principalmente das rampas monumentais, já apresentavam alguma corrosão, alguma fragilização. Então o Maracanã teve ao longo desse tempo sempre recuperações muito pontuais, nada comparado ao que está se fazendo hoje, que se generaliza a estrutura como um todo, né? Que coisa, então seu pai, olho no jogo e nas estruturas. Mas isso qualquer engenheiro de estruturas não vai entrar numa estrutura monumental linda como essa e não ter dois espetáculos, um da estrutura e o outro do próprio espetáculo, né? Então, isso é inerente à profissão. Quando eu era garoto, vinha muito ao Maracanã, frequentava a torcida aqui do Maracanã e pulei muito dentro dessa estrutura. Acho que os meus primeiros ensinamentos de dinâmica vieram daí, desses saltos. Eu era um elemento excitador da estrutura, né? De aceleração dinâmica, pô.